Fez 2 anos que meu filho, o amor da minha vida, com 21 anos na época, estudante de letras na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, resolveu partir desta forma através do suicídio, desta vida, né, através do suicídio. Hoje, ainda sinto a mesma dor que senti na época. Ela não passa nem ameniza, ela só dói. Me sinto culpada, me sinto traída, me sinto abandonada. Ele estava desistindo da vida e eu não percebia que toda aquela revolta e rejeição era uma forma dele chamar a minha atenção, me pedir socorro. Eu não entendia, achava que ele me odiava. Perguntava para ele, então ele se acalmava e voltava a ser amoroso e amável comigo. Mas esses momentos de revolta foram ficando mais constantes. Frequentes. Eu peço a Deus pelo meu filho todos os dias. Às vezes tenho crises de dor na garganta. É como se tivesse um nó que vai espremendo aos poucos. Eu imploro a Deus para socorrer o meu menino, não o deixar sofrer, não o deixar na escuridão. Eu sonho muito com ele. Peço isso a Deus todos os dias. Deus me permita sonhar com meu filho. Dê a ele a permissão de se encontrar comigo. Eu sonho com ele. E ele está tão lindo. Meus sonhos são bem reais. Eu só queria ter tido tempo de dar a ele tudo o que sonhei, tudo o que prometi. Só queria ter tido tempo de vê-lo formado na universidade. Eu só queria que ele fosse quem que sepultasse ela, né, no dia da passagem dela. Eu só queria que ele estivesse aqui, porque é normal partirmos antes dos nossos filhos. Eu só quero meu filho de volta, acordando deste pesadelo. Tem 2 anos essa história. 2 anos é um tempo que, dentro das nossas histórias de vida, para a perda de filhos em circunstâncias como essa, é um tempo, de certa maneira, curto. Existem muitas famílias que, nesse tempo de 2 anos, conseguem, sim, realizar uma movimentação emocional bastante significativa e sair dessa condição de sofrimento atroz promovido pela angústia da partida do ente querido. Mas também é muito comum a situação que você se encontra. Você não é um caso isolado, absolutamente. Existe uma quantidade enorme de mães na mesma situação que a sua. Não se considere assim a única das desventuradas, porque nós temos muitas, muitas, muitas mães que ainda, depois de passado bastante tempo da desencarnação de seus filhos, ainda vivem essa expectativa de que a porta se abra e ele reapareça, chamando-a pelo nome, ouça o barulho da chave entrando em casa, e essas coisas acabam sendo objeto, assim, causa de muitas angústias em muitos de nós. Então, o que fazer nessas circunstâncias? O primeiro ponto a se observar é que não existirá consolação enquanto nós não conseguirmos ressignificar as coisas nas nossas vidas. Enquanto eu olhar e disser, eu perdi meu filho, o cenário da minha dor não vai se modificar. Nós só iremos conseguir modificar as nossas vidas quando você observar a bênção que você está tendo. Porque você está sendo extremamente beneficiada por Deus e não está conseguindo perceber. Eu conheço dezenas de mães em situação bem parecida com a sua e que diz: eu queria sonhar com meu filho só uma vez. Eu queria ter a certeza que meu filho está perto de mim só uma vez.
e você diz: eu sonho muito com meu filho. Eu encontro com ele, meus sonhos são nítidos. Veja a imensidão de misericórdia que você está recebendo dos céus. Como os espíritos benfeitores têm cuidado de você, para que você tenha a possibilidade de encontrar com seu filho, para que você saiba que seu menino vive, que seu filho não foi destruído nos braços da morte, que ele está vivo, que seu menino se prepara para se melhorar progressivamente no plano espiritual, que uma nova oportunidade de renascimento lhe terá que ser oferecida para a retomada da sua história. Entidades que participam dessa experiência do suicídio vão precisar de muito amor para as suas próximas existências. De alguém que os ame muito, 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 para que eles pensem duas vezes antes de tomarem a decisão que tomaram dessa vez. Então, a espiritualidade se mobiliza no renascimento das entidades que foram suicidas, pensando assim: quem poderemos oferecer como mãe para que ele sinta que ele é amado e o seu passo decisivo não seja tomado, para que ele tenha a preocupação de dizer: eu não posso fazer isso com quem eu sei que me ama. Então, muito frequentemente, os filhos nessa circunstância são oferecidos para as suas mães novamente. Então, muito provavelmente, seu menino volta para seus braços. Porque você, com a intensidade de amor que tem, terá elementos a mais para dizer a ele: fica, meu filho, não faz isso comigo. E sua frase vai ter um poder de transformação muito grande nele, porque ela está carregada de um sentimento verdadeiro, o sentimento do amor. E você está profundamente bem amparada, porque é um indicativo de que você não está, na verdade, muito distante de seu filho, ao contrário, está perto dele. Então, você precisa reconsiderar algumas ideias. Primeiro ponto: o seu filho vive. Você tem demonstrações disso. O segundo ponto, que é muito, muito, muito comum nas histórias de suicídio em família, é o sentimento de culpa, em que os pais jogam para si essa responsabilidade. Eu deveria ter visto, eu deveria ter tomado atitude, eu deveria ter feito. Só que isso não é tão verdadeiro. Por mais que os pais se esforcem, por mais que os pais lutem para dizer a seus filhos que eles não precisam entrar por esse caminho, que eles são amados, as almas que se acumpliciam com o processo do suicídio são como pássaros caídos do ninho antes de emplumarem. Então, eles sentem uma dor muito profunda, que mesmo existindo alguém que diga: meu filho, o que está acontecendo? Eles não conseguem representar a intensidade de dores que as suas vidas possuem. Então, por essa razão, eles acabam traduzindo nas nossas vidas a sensação de que nós temos parcela de responsabilidade. Mas eles, muitas vezes, trazem a alma apunhalada. Eu conheço casos de pessoas que tentaram suicídio 14 vezes. 14 vezes. Então você tenta, você recupera, você busca, e a pessoa vai tentando. E você vai tentando e protege. E a pessoa vai novamente buscando outras estratégias de praticar o que ela deseja. Então a gente não precisa carregar esse peso dentro de nós como se essa tivesse sido uma decisão unicamente nossa. Essa é uma decisão que passa fundamentalmente pela história de vida que ele tem. Então, ponto número 1,
relembrar que seu filho não morreu. Ponto número 2, veja a misericórdia de Deus em lhe oferecer as oportunidades de reencontro. Ponto número 3, você não pode carregar a culpa. Ele trazia dentro de si as dificuldades que lhe eram próprias. E se você demonstrou amor, se você cuidou, se você se mobilizou em favor dele e não disse, não estou nem aí para você, olha, você faz o que você quiser, que é uma outra condição, não é a sua, você não pode carregar esse tipo de sentimento, porque não faz bem nem para você e nem para ele. Você precisa mudar o seu padrão para orar com mais proveito e levar energias benéficas, porque você pede que Deus cuide dele, mas a sua lágrima está marcada de dor e ela ajuda menos do que ela poderia ajudar se ela fosse cheia de luz, do entendimento de que o amor de mãe pode arrombar as portas dos céus. Então, pense por essa via e imagine o que você poderia fazer que seu filho não fez e aí exerça esse papel em homenagem a ele, para que essas energias ajudem a que você e ele encontrem uma nova história para vocês dois.